Olá, este é o Field Drops, eu sou a Nathalie e esse vídeo é sobre metafísica em Platão. Para Platão, a dimensão física não é capaz de explicar a si mesma. A partir da dimensão física, eu não consigo encontrar uma explicação para a própria dimensão física. Eu não consigo encontrar uma explicação para sua regularidade, para sua ordem, para sua harmonia. Isso se deve ao fato de que a dimensão física ela é por si contingente, ela é variável, ela se transforma, ela sofre a ação do tempo. As coisas físicas, por sua natureza, envelhecem, estragam, quebram e se transformam. Então, o físico pelo físico, ele não consegue explicar algo que perdura, algo que permanece. Não consegue explicar a regularidade da natureza, a ordem, a harmonia que existe na natureza, que funciona independente das circunstâncias, né? As leis da natureza funcionam independente das circunstâncias. Elas são aplicáveis em situações bastante distintas e a gente tem a possibilidade de prever acontecimentos futuros justamente porque a natureza funciona de maneira regular. Então, como explicar a origem dessa regularidade, dessa ordem, dessa harmonia que existe na natureza e no mundo de um modo geral, no nosso organismo, no funcionamento das coisas? Para Platão, essa explicação só podia estar numa dimensão metafísica, numa dimensão além do físico. É aí que Platão empreende o que se chama de segunda navegação. Então ele faz um paralelo com a navegação. A primeira navegação é aquela feita pela força da natureza, pela força da physis, pela força do vento, e uma segunda navegação que ela é feita pela força do homem, que é a força do pensamento, que é a força do remo, no caso da navegação. Então, Platão vai empreender essa segunda navegação. Ele vai buscar, com a razão, com o pensamento, com a investigação, com a filosofia, as origens da realidade. Qual é a origem, o fundamento da realidade, dessa regularidade que existe na realidade. Para Platão, apesar de Anaxágoras ter previsto a ideia de uma inteligência universal necessária para explicar essa regularidade na natureza, essa regularidade no cosmos, ele não levou essa ideia às últimas consequências, que é o que pretende fazer Platão. Platão propõe, então, a existência do mundo das ideias. O mundo das ideias é um mundo perfeito, onde as coisas funcionam de maneira regular, constante, imutável, não sofrem a ação do tempo. Pelo contrário, elas estão para além do tempo. E nós vivemos numa dimensão sensível, uma dimensão concreta, uma dimensão material. E por isso que a gente se transforma, envelhece, as coisas se transformam e envelhecem. Mas mesmo assim, sempre de uma maneira regular, sempre de uma maneira previsível. Então, o que Platão buscava era uma fonte segura e estável que explicasse a razão, a origem e a finalidade da realidade como um todo. Para Platão, essas ideias do mundo das ideias, elas seriam incorruptíveis, elas seriam imutáveis. Então, um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos é o seguinte: pensem num triângulo. Quando vocês escutam a palavra triângulo, a imagem que vem na cabeça é de um triângulo equilátero, é de um triângulo perfeito. Ninguém pensa num triângulo retângulo, num triângulo isósceles, num triângulo escaleno. Essas são variáveis de uma ideia perfeita de triângulo. São variáveis que você encontra na natureza, que você encontra no mundo, quando você vai desenhar, que você encontra em diversas formas, em diversos objetos. Mas quando você pensa num ideal, você pensa no triângulo equilátero. Claro que essas variáveis continuam seguindo as mesmas regras. Então, as somas dos ângulos internos de um triângulo continua sendo 180 graus. Eles têm 3 lados, têm 3 ângulos. E continua seguindo essa regra, mas existem variáveis. Se você tiver que explicar a ideia para alguém, você vai explicar da maneira mais perfeita possível. Da mesma maneira, o ideal de saúde, né? Ninguém é 100% saudável. Todo mundo tem uma coisa ou outra que não é muito perfeita, que não é ideal,
Mas se você tem uma meta, você vai estabelecer como meta o ideal. E aí depois você faz aquilo que é possível. Então esse ideal, ele é invariável, ele é constante, ele é imutável, ele está lá no mundo das ideias. E nós vivemos aqui no mundo do possível, no mundo contingente, no mundo material. Então, para Platão, o eidos, a essência das coisas, está no mundo das ideias e não no mundo sensível. A questão que se coloca é como isso vai afetar o ser humano? Como essa ideia de que existem duas substâncias vão afetar as pessoas, né? Diante da pergunta o que é o homem, como é que Platão responderia essa pergunta? Para Platão, eu tenho duas dimensões. Eu tenho uma dimensão física e eu tenho uma dimensão metafísica. Eu tenho uma dimensão sensível e uma dimensão intangível e imaterial. A dimensão física é o corpo, que se transforma, que envelhece, que morre. E a dimensão ideal seria a alma. Ela vai ficar encarnada durante um tempo, ela vai ficar em contato com o corpo, a gente vai viver uma vida longa e aí depois a gente morre. O corpo morre, mas a alma não. A alma é imortal e imaterial. Então, essa alma vai voltar para o mundo das ideias, onde ela vai contemplar todas essas ideias perfeitas. Quando chegar a hora da alma reencarnar, ela vai beber da água do rio do esquecimento, que está lá no mito de Er, no final da República, e aí ela reencarna. E ela volta, então, a encarnar num corpo e a ter contato com o corpo. É o que Platão vai chamar de metempsicose. A alma, por sua vez, se divide em 3 partes. Ela vai ter uma dimensão sensível, uma dimensão que está em contato com esses 5 sentidos do corpo. Ela vai ter uma dimensão das emoções e vai ter a dimensão da razão. A dimensão sensível é aquela dimensão biológica, fisiológica, da pulsão e do desejo sexual e tudo. A dimensão das emoções inclui todas as emoções, emoções positivas, emoções negativas. E a dimensão da razão é aquela peculiar do ser humano, é aquela dimensão do conhecimento, do julgamento, da liberdade, do arbítrio, da escolha, da eleição. Então, essa é a dimensão que deve comandar a alma. Platão faz um paralelo entre a alma e uma carruagem. Eu teria 2 cavalos, um cavalo bom e um cavalo ruim, um cavalo bom e um cavalo mau, e teria o cocheiro que precisa administrar e dirigir esses 2 cavalos. Se o cocheiro não cumpre a sua função, a carruagem sai desgovernada. Então, o cocheiro tem que sempre cumprir a sua função, a razão tem sempre que cumprir a sua função. Outro paralelo que ele faz é que seria a parte sensível da alma está relacionada ao baixo ventre, corresponderia ao baixo ventre, a parte das emoções ao coração e a parte da razão à cabeça. Então, essa é a ideia de alma de Platão. Uma alma que pode reencarnar, uma alma dividida em 3 partes. A questão que fica é como uma dimensão imaterial intangível pode se comunicar ou pode afetar ou pode se relacionar com uma dimensão concreta, com uma dimensão tangível. Em outras palavras, como é que um estímulo sensível pode provocar uma ideia, um pensamento? Por exemplo, eu recebo um beliscão e tenho uma ideia de dor. E como um comando, que é um pensamento, pode provocar, por exemplo, o movimento do meu braço. Como é que uma substância que é imaterial vai afetar uma substância material? Como é que elas se relacionam? Como é que elas se comunicam? Platão não explica isso muito bem. E esse é o objeto de crítica de Aristóteles. Aristóteles vai criticar, então, esse dualismo de substância, a existência de 2 substâncias para explicar a realidade. O importante é que, para Platão, a dimensão real, a dimensão que é independente da subjetividade, independente do gosto, independente da cultura, independente da vontade, ela está no mundo das ideias, ela está na dimensão metafísica. Isso é algo que influencia boa parte do pensamento ocidental.
Então, o que importa mesmo são as ideias. Isso é o que a gente chama de realismo das ideias, é o realismo platônico. A realidade mesmo, o fundamento da realidade, está no mundo das ideias. Então, o que importa conhecer e estudar é a dimensão das ideias, é a dimensão metafísica. Então, esta é a ideia de metafísica em Platão, bastante resumida. Primeiro eu falei um pouquinho de ontologia, depois de antropologia filosófica. É o primeiro vídeo de Platão. A gente vai ter um sobre teoria do conhecimento, um sobre filosofia prática, que inclui ética e política, e um sobre o mito da caverna. Depois eu vou fazer ainda um sobre citação em Platão. Essa é metafísica em Platão e este é o Few Drops.